É com prazer que eu apresento a minha bancada de hoje. Primeiro eu tenho Andréa Cardoso, ela é servidora pública e coordenadora do Núcleo DNA. Andréa é uma voluntária dedicada a trabalhos de conscientização voltados para meninas e mulheres, com ênfase nas questões raciais e na autoestima. Andréa, conta um pouquinho para nós sobre o seu trabalho. Sim, trabalho de conscientização com mulheres e meninas. Ele está voltado principalmente para as mulheres e meninas negras. Eu trabalho principalmente com adolescentes, porque isso faz parte do meu trabalho mesmo na defensoria. Nós atendemos uma população muito grande de adolescentes, né, mães. E muitas das vezes essas adolescentes, elas não se conhecem, elas não têm consciência do corpo e elas não têm consciência da sua sexualidade, estão muitas das vezes muito sexualizadas. E a partir disso eu comecei a perceber que a gente precisava fazer alguma coisa para poder trabalhar com essas meninas, para dar para elas um suporte, para elas se conhecerem, elas se entenderem e a partir disso elas mudarem o comportamento, que o corpo delas é um corpo privado, que o corpo delas é importante. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala sobre o corpo, é muito mais do que o corpo. Acaba sendo também um pouco sobre a saúde mental, porque é da educação que elas trazem das suas famílias, sim, né? E como é que vocês lidam com isso dentro do teu trabalho que tu desenvolve de voluntariado? Sim, dentro do meu trabalho de voluntariado, a gente faz palestra com essas meninas, a gente conversa muito, a gente leva pessoas que têm capacitação para poder conversar com elas. A gente está sempre em espaços abertos de conversa. Eu sou transista, então atendo um público muito grande de adolescentes, de meninas, mulheres e meninas, e a partir disso também trabalhando com a autoestima e aí também trabalhando com essa questão da saúde mental, né? Porque a gente sabe que estamos todas muito vulneráveis, estamos vulneráveis. E aí, a partir disso, a gente trabalha. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Com esse teu trabalho, que já desenvolve há algum tempo, qual é a tua visão diante da importância de olhar para o corpo e olhar para a mente? O que tu trabalha? Eu sei que tu falou que é autoestima, cuidado, para que elas consigam se desenvolver e tudo mais. Mas olhando para a saúde mental delas, porque eu tendo nada, estou trocada do seu trabalho. Mas eu olho assim que eu percebo que hoje em dia elas estão desorientadas. A saúde mental elas não têm, então elas acabam entrando em relações repetindo padrões. Sim. E isso faz com que acaba trazendo traumas e dores, onde elas não conseguem olhar o relacionamento como algo saudável. Sim. Aí, dentro desse contexto todo, com o histórico que tu tem, qual a percepção que tu tem diante desta situação de equilíbrio? O que tu percebe assim que tem que focar mais? Precisamos focar no autoconhecimento. Uhum. E a partir disso, a partir de se conhecer, trazer políticas públicas ou trazer atendimentos mesmo para essas pessoas, porque assim, o que acontece? A gente tem uma sociedade muito sexualizada, uhum, meninas muito sexualizadas, essa questão da rotatividade de relacionamento é muito grande. Sim. E as histórias vão se repetindo. Exatamente. Se a gente parar e olhar para trás e nos atendimentos, a gente conversa com as meninas e nas palestras, e quando a gente conversa com as meninas, quando conversa sobre as questões sexuais, a vida sexual, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a perceber que elas começam muito novas, porque as mães começaram muito novas e os ciclos vão se repetindo. Sim, é uma repetição de padrão notória, né? Muito obrigado, Andréa. Agora eu estou com o Dr. Érico Póvoa, do escritório Póvoa Advogados Associados. Dr. Érico, tá suando, tá calor? Compartilha conosco um pouco da sua trajetória. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu estou suando, não é de nervosismo. É porque tá muito quente. Tá calor, Janeiro, tá. Parece que veio um dilúvio aí.
Amém. trovejando. Amém. No dia de hoje, dia Tá chuva. 12, não é isso? Hoje é 11, hoje é 11 11. ainda. É. No dia 11 de março de 2025, à noite, parece que vai cair muita chuva. Bem, eu, como você falou, venho aqui não como o doutor Érico, né? Mas venho aqui como o Érico. Eita! O indivíduo. Gosto disso. Não é verdade? Porque o doutor Érico é lá na minha profissão. Sim. Eu sou advogado. Aqui eu sou o Érico, o indivíduo, e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês e responder as perguntas que você entender por pertinentes para mim. Então posso começar? Pode. Dentro da saúde mental, do Conscientizando, que é o foco do nosso programa, qual foi aquele cliente que te fez trabalhar mais o teu emocional? Ou seja, eu preciso ter um equilíbrio para que eu consiga e seguir a linha e não sair do eixo. Porque esse daí a gente sabe que tem, né? Foi o cliente que é desequilibrado emocionalmente. Exatamente. Esse é o que dá mais trabalho emocionalmente para Mas como é que tu lida com isso? Para não cair nessa artimanha? Eu tento inicialmente fazer uma aproximação de modo que o cliente sinta segurança em se relacionar Sim. com você. Há momentos que, pelo desequilíbrio emocional, a pessoa às vezes te atinge, te agride, te Sim. ofende. E aí é necessário uma certa imposição de posição. Olha, você é meu cliente, eu sou o seu... Eu te presto um serviço e você Sim. é o tomador do meu serviço. Mas se você não está satisfeito, nós chegamos a um ponto tão complicado, você tem que repensar essa relação que você está tendo comigo. Eu estou aqui fazendo o meu melhor por você. Sim. Contratado por você para desempenhar o meu papel naquilo que tem de melhor. Se você não quer que eu desempenhe, tudo bem. Eu saio fora, como já saí em alguns casos, poucos, graças a Deus, eu sempre consegui contornar. Agora, caso a pessoa veja que existe uma total incompatibilidade, Sim. a gente realmente abre. Não existe trauma nisso, né? E quando não existe, a gente tenta sempre impor essa amizade, mas até certo ponto, e depois o respeito. E aí, quando acaba o respeito, acabou o respeito, acabou tudo. E quando esse cliente é aquele teu amigo de longa data? E aí? Complexo. Isso é E aí tu não complicado. quer perder nem o cliente, nem o amigo. Como é que fazem, gente, para lidar com o emocional e com a... Porque aquela pessoa, ela traz dores, traz traumas, traz o sistema Traz. dela, porque ela tem a educação que ela trouxe da família. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho uma cliente que ela liga pros... É 180? Não, é o serviço de combate ao suicídio. Eita. É um... CVV. É CVV. CVV, Sim. Centro de Valorização da Vida. Vida. Eles têm um telefone todas as noites. Todas as noites ela liga para o CVV. Olha o silêncio. Exatamente. E ela fala praticamente semanalmente que ela pensa em suicídio, pensa em acabar com a vida dela, porque ela abdicou de algumas coisas na vida dela para a questão familiar Sim, dela, sim. e que isso a traumatizou e que isso gerou uma série de problemas e que se refletem agora de forma muito contundente, né? Eu já tenho outros que buscam suporte dentro da religião. Sim. Então a pessoa vai todos os dias a uma reunião espírita para poder se ver livre de aflições que ela sente. Agora, muita coisa tem relação com as escolhas da pessoa durante a vida, mas muitas coisas têm relação à formatação familiar. Essa é a parte que eu mais gosto, né? Depois que eu entrei para a Sistêmica, isso já vai fazer 9 anos, eu abri mão da minha carreira, enfim, e estou aqui hoje graças às minhas âncoras, meus bonequinhos familiares, e realmente é uma transformação, porque aquele ditado é sábio, né? Se tu não sabe de onde tu vem, tu não sabe para onde tu vai. E a importância que eu percebo hoje em dia de olhar para essas pessoas e entender que muitas não se conhecem, não sabem de onde sua história. E não digo a história lá atrás, de ancestrais, de longa data, mas assim, o básico do teu bisavô, tu não sabe o que o teu bisavô passou, o que o teu tataravô passou, por que o teu pai e a tua mãe é assim. Isso reflete muito no conflito das relações. O que eu vejo muito é que as pessoas... A vida, isso é uma realidade, ela é feita de escolhas. Sim. E as pessoas, elas muitas vezes se arrependem amargamente das escolhas que fizeram durante a vida. Só que elas estão em um determinado ponto onde é possível Sim. se fazer modificações. Enquanto a esperança, a vida, não é verdade? Enquanto a vida, a esperança. Só que a pessoa acha que não, que aquela opção que ela fez há 20, 30 anos atrás
maculou a vida dela para sempre. Mas, que ela Érico... é feliz por causa daquilo. Mas não é a realidade. Hoje nós estamos aqui, cada dia, na minha opinião, é um novo dia para a gente escrever uma nova página da nossa vida. Mas é que é tão difícil isso, e eu percebo assim na sessão de terapia com meus clientes, né? Porque todas as vezes que a gente fala sobre passar, porque é todo dia um pouco todo dia, mas ter que recomeçar a história é ter que simplesmente abrir mão de tudo que eu vivi. E isso é muito difícil, principalmente para quem é 40 a mais. Aí ter que olhar para tua vida e dizer que tudo que eu fiz ali foi errado, não. Olhar para tudo isso é dizer sim, eu posso começar daqui, mas tu vai começar por onde? Se quem é a tua referência é os teus pais e eles estão aqui, muitas vezes até te podando para que tu possa seguir adiante. Então isso traz nos dias de hoje o nosso conflito nas relações, que é o primordial. Ninguém se entende, ninguém fala a mesma língua, todo mundo quer pegar sua bandeira e ir embora. É isso. Então, tá uma desordem tão grande, inclusive, sobre esse tema mesmo. Ontem eu estava conversando com uma amiga e nós estávamos falando sobre relacionamento, que as pessoas reclamam muito que não se relacionam. Eu disse, gente, mas tá sem ordem. Antigamente, a gente era amigo, namorava, noivava, casava. Hoje a gente casa, fica um tempo junto e separa. Vídeo Tinder. Né? Exatamente. Então é uma coisa muito doida. E aí, quando se depara com uma pessoa legal, muitas vezes tu perde a oportunidade, até uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de relacionamento, uma oportunidade na vida de desenvolver aquilo que está no teu caminho como um propósito. Mas acho que muitas das vezes as pessoas criam padrões também, né? As pessoas criam padrões de acordo com aquilo que elas querem viver. Muitas das vezes as pessoas escolhem, elas elegem um tipo. E aí, com relação a relacionamentos, né? Quando a gente fala de relacionamento, muitas das vezes a gente idealiza alguma coisa. E quando a pessoa sai daquilo que você idealizou, você já não quer mais. Mas isso a gente tem 2 pontos. Até vou aproveitar usar minhas âncoras aqui, né? Porque nós podemos olhar que o que a minha avó passou, ela passou para minha mãe. E o que a minha mãe passou, ela passou para minha filha. Só que quando eu, Michele, vou seguir o meu caminho, aqui, inconscientemente, eu continuo olhando para trás. Então é difícil eu ter uma liberdade, me libertar dessa lealdade invisível. E aí, por isso que a gente repete os padrões. E olhando também para o todo, a gente também tem a Disney que cria o conto de fadas, da Cinderela. Então, que nós olhamos para tudo isso. Por isso que a nossa maior dificuldade em ter um relacionamento é simplesmente porque quando eu olho para um cara legal aqui na frente, eu preciso ser leal às mulheres do meu sistema. E aí eu retrocedo tudo isso. E isso é muito forte, porque isso está no nosso DNA. Então, tomar essa consciência é ter que abrir mão de tudo isso que eu trouxe de valor a vida inteira. E aí, como é que a gente faz isso? Uma quebra de paradigmas, né? Exatamente, e uma quebra enorme. Mas tu percebe que é uma força do ego muito grande? Tu imagina, tu sempre descobriu que a banana é amarela, aí alguém diz que a banana é vermelha, como é que faz? Mas hoje nós já estamos avançando em relação a isso. Ah, com certeza, e graças... Que a gente consegue com as nossas meninas, a partir do momento que a gente começa a empoderá-las, elas já começam a desconstruir essa ideia que eu tenho que ser igual à minha mãe. Sim, entendeu? Entendi. Não, e é perfeito, mas até isso, né, até chegar nesse lance, vem toda a construção de ter que olhar para si, porque a parte mais difícil que eu percebo é eu ter que olhar para minhas dores e aceitar o meu passado. Gente, eu vou tomar uma água porque eu tô aqui falando que nem uma caturrita. Vai dar tudo bom. Caturrita do Sul, tá? Até o próximo. Ah, caturrita. Aqui vocês chamam de papagaio. A gente sabe, né? Caturrita. Beijo. Voltamos! Agora eu tomei uma aguinha, já não tô mais falando que nem uma caturrita, que aqui no Rio é maritaca. Isso. Agora nós vamos entrar num quadro do programa que se chama Nosso Momento. Nosso Momento é onde a gente vai trabalhar
a constelação familiar, mas sobre o movimento sistêmico, para que a gente possa analisar o momento da pessoa agora. E isso é muito importante. Eu amo o meu trabalho e quem está me ouvindo sabe que eu faço com maestria. Eu quero convidar o Érico. O Érico. Eu quero convidar o Érico a lidar com as suas questões. Hoje, o que mais tu percebe assim que te incomoda, Érico? Em que aspecto? Vida pessoal, familiar, trabalho é sempre, né? Trabalho tá sempre. Isso é Trabalho tá sempre aí. É uma situação bem complicada. Falar da gente sempre é difícil. Muito difícil. Sempre é difícil. Mas me incomoda em que aspecto? Que tu não consegue progredir. Que eu não consigo. Te paralisa diante da vida. Me paralisa diante da Te sabota, tu procrastina. Olha, tem alguns aspectos. Mas... Assim, gente, é muito difícil falar de si, né? É uma trava que é uma maravilha. É um muro de 50 metros de altura. Mas assim, olha, deixa eu te explicar. Eu, obviamente, você fala na questão familiar, né? Familiar é o tema porque o nosso sistema, ele completa o todo. Mas tudo pertence. Então, dentro da família tem o trabalho, tem a mãe, o pai, o tio, todo mundo. Tudo que engloba o todo, ele pertence. Então eu vou te fazer uma rápida síntese familiar para a gente poder conseguir chegar nas nossas questões. Né? Sim. E você me auxiliar, inclusive, nisso. Eu sou filho de pais separados. Meus pais foram casados durante mais ou menos 10, 12 anos. E aí se separaram, tinham eu e um irmão que é 5 anos mais novo que eu. A minha mãe sempre foi uma mãe, e meu pai também, extremamente apegados aos filhos. Sim. Muito ligados a gente. Foram excelentes, meu pai excelente, já é falecido, minha mãe é uma excelente mãe, meu pai é um excelente pai. E eles sempre nortearam a vida deles. Sim. Em prol da família, em prol dos filhos. Então, eles quando se divorciaram, nunca mais tiveram relações estáveis em homenagem exatamente à família ali construída. Entendeu? Então, hoje, o que acontece? A gente tem uma inspiração muito forte, uma gratidão muito forte a ambos, especialmente a minha mãe, né, que efetivamente ficou com a gente direto, apesar do meu pai também ficava muito. E às vezes a gente tem um pouco de receio do abandono. Quando eu digo abandono, é de que você sai da sua casa, sai do seu grupo familiar para formar um outro. Não é verdade? Mas você não deixa de ser família dos seus pais ou dos seus irmãos. Sim. Mas você se casa e você desenvolve ali um novo grupo familiar. E isso eu vejo não é só uma questão da minha casa. Sim. Você fala dos avós e tal. Eu tenho um N número de primos que nunca se casaram, são solteiros ou solteiros. Tem uma vida estável, normal, trabalham, seguem, mas tem um apego muito grande, porque a minha mãe especialmente é de uma família muito grande. Sim. E que a minha avó era aquela mãe coruja, né? Todos os filhos amam e idolatram a mãe. E eles são mais ou menos assim, transmitiram essa questão. Como é que é o nome da tua mãe? Minha mãe era Severa. E o teu pai? Américo. Então são pessoas extremamente... nós acabamos transmitindo isso, de ser uma família muito agregada, né? Muito unida. Muito unida. E ao mesmo tempo que nós somos muito unidos, nós temos essa coisa do cuidar uns dos outros. Nós não nos desgarramos muito. A gente vê que tem muita família que vive em vários lugares. Óbvio que nós não vivemos um pertinho do outro, questões naturais da vida. Mas é uma família que está sempre próxima. A figura paterna e materna, isso já vem dos meus avós e por aí para trás, ela é uma figura central dentro da família. Tá. Eu vou fazer um movimento oculto, porque todas as nossas dores, elas estão inconscientes. Muitas vezes a gente traz esse padrão de repetição porque não tornamos consciente. Então, o que tu me deu, esse aqui é o teu campo, eu vou utilizar esse bonequinho, tu não sabe o que é, e eu vou, conforme tu sentir, eu paro e vou seguindo, tá? Sim. Vamos lá. Pedir pra parar? Isso. Então pode rodar. Parou, tá bom.
Tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom, para. Como é que era a tua relação com teu pai? Boa. Boa em que sentido? Todos. Como é que o teu pai se relacionava com a tua mãe? Razoavelmente bem. Não era maravilhoso porque houve uma separação, mas... Sim, a separação foi com quantos anos? De relacionamento ou quanto Isso. Não, quantos anos tu tinha? tinha uns 10. 10 anos. 10 anos. Sabe por quê? Eu fiz um movimento sistêmico colocando aqui. Esse aqui é o teu pai. Essa aqui é a tua mãe. Essa aqui tá até perdendo os óculos. Essa aqui é a tua mãe. E esse aqui é tu. E esse é o teu problema na relação. Então, os teus relacionamentos, eles estão baseados naquilo que o teu pai apresentou, porque inconscientemente tu deve ter acompanhado na tua vida, na tua infância, dores da tua mãe. Ou normalmente a mãe fala assim, porque o teu pai não presta, não sei o quê. Ou teu pai fez alguma coisa pra tua mãe aonde teve alguma dor escondida, mas são coisas inconscientes, que eu digo assim do primeiro setênio, porque do 0 aos 7 anos tem muitas coisas que o nosso cérebro não traz à tona. E aí isso paralisa a gente, porque nós como criança interior, que é as nossas dores ocultas, a gente não consegue seguir. E aí, nos relacionamentos na vida adulta, a gente começa a patinar, muitas vezes. Então, a sistêmica diz que quando a gente tem uma lealdade ao nosso sistema, a gente não consegue prosperar. A gente está sempre voltando para a casa dos pais. Por quê? Eu preciso do pai para me defender. Olha como é que era para tu estar hoje. Porque os pais vieram antes. Nós viemos depois. Então, para tua vida no relacionamento estar em dia, era para tu estar aqui, teu pai aqui, tua mãe aqui. Essa é a ordem da vida. Porque os pais, eles trazem a vida aos filhos, os filhos vão para o mundo. Só que inconscientemente nós tomamos as dores e seguimos sempre um deles. E aí faz com que a gente não consiga progredir em diversas áreas. Isso não é só no relacionamento, mas no trabalho, porque muitas vezes a gente sente uma culpa tão grande de ter que ser feliz ou de ter um padrão diferente daquele relacionamento, que a lei do pertencimento nas constelações familiares diz que eu tenho que me sabotar, porque se eu fizer algo diferente eu não vou pertencer àquela família. E não é verdade, porque independente do que aconteça, eu vou permanecer naquela família porque eu nasci naquele DNA. Então, tu percebe que é muito sutil. Então, as tuas ações adultas, muitas vezes, estão ligadas à tua infância. E aí a gente pode abrir aqui um leque sobre criança interior, dores primárias, dores secundárias. E eu faço isso muito na terapia, porque o que acontece? Tu veio com as tuas dores primárias. Quais são as dores primárias que são líder? O abandono e a rejeição. Essas aí lideram sempre. Mas tu cresceu para tu poder sobreviver a esse mundo, tu criou uma máscara. E aí a tua dor secundária. E aí tu criou um personagem para tu lidar com tudo isso feliz e contente e seguir a vida. Porque olhar para isso aqui é ter que entender que olhar para o meu pai, entender que eu julgo ele. E aí, quando eu julgo meu pai, muitas vezes eu me pareço com ele. Porque o julgamento é a não aceitação da história deles. Tá fazendo sentido pra ti? Faz todo sentido, né? A cara dela é ótima. Tá fazendo sentido pra ti? Então, a sistêmica, né? Eu falo 200 vezes que eu amo meu trabalho, porque a sistêmica, ela traz isso. Ela dá luz a algo que tá inconsciente. E muitas vezes a gente repete os padrões das situações e não entende o porquê que eu tô patinando nisso. Porque inconscientemente eu estou aqui no movimento seguindo meu pai, porque eu julguei a relação dele em algum momento. E é tudo muito sutil. E tu percebe que a gente julga a vida inteira, o tempo todo, né? E aí ter que olhar pra isso, na minha vida adulta, é muito difícil. Então eu me escondo, olha só como tu te esconde. Atrás daquilo ali, meu pai, minha vida é maravilhosa. Porque eu pergunto assim, tem alguma coisa? Não, minha família, todo mundo perfeito. Mas ninguém lembra da tunda de laço que ganhou na infância, que nunca mais esqueceu. Ou o castigo que ficou, que também não esqueceu mais. Né? Porque nós viemos de uma época que o castigo era bem diferente. Então, ter que olhar para isso é mexer em algo que está enraizado aqui dentro. E é muito profundo. Isso daqui é só uma palhinha do movimento sistêmico no tema de hoje do programa, que é nossas emoções, né? Nosso momento.
E aí essa tua cara tá ótima. Fale que eu estou aqui para ouvir. Não, é uma matéria que eu desconheço, né? Não conheço. Mas fez sentido. Faz sentido. Tudo faz sentido, né? Foi bem explicado, bem elaborado. Sim. É algo que a gente consegue entender com clareza como é que funciona essa questão da constelação familiar. Porque a constelação, ela tem de base 3 leis, que é o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. Então, o que eu recebi dos meus pais foi a vida. Ela é o meu bem mais precioso. Então, eu preciso ter consciência que antes de eu nascer, eles já estavam. Essa história aqui já tinha. Só que depois que eu nasci, eu tenho um amor tão grande pelos meus pais, que eu sou 50% cada um deles, independente da história deles, pessoal, fique ciente disso. Eu sou 50%. Quando eu tomo essa dor e eu vejo eles em conflito, principalmente hoje que tem muitas separações, o que acontece? Eu tomo a dor de um. Então, provavelmente, o teu pai fez alguma coisa que tu desaprovou, e aí foi uma coisa sutil. Ou brigou com a tua mãe, ou tu viu alguma coisa que de repente, lá naquela época, nos primórdios. E aí tu tomou aquilo pra ti, o teu cérebro apagou, né? Porque tu não ia aguentar lidar com aquela dor, ficou escondidinho no teu inconsciente. Só que isso faz com que esse julgamento tu olhe pro teu pai. E aí, como é que as tuas relações? Não vai fluir. E aí, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer terapia, constelação familiar, para tu poder lidar com isso e ter uma vida adulta, saudável, onde tu mesmo vai fazer tuas próprias escolhas, independente da história dos teus pais. Então, a constelação, ela fala muito sobre isso. Eu pertenço a isso aqui. Eu não preciso viver a história dos meus pais. E quando eu julgo meu pai, eu acabo vivendo a história dele. Você acha que essa questão desse apego à paternidade e à maternidade é uma questão latina? Porque o que eu vejo é que nós, latinos, temos muito isso, né? Do cuidado com os filhos indefinidamente. Na Europa, nos Estados Unidos especialmente, o filho faz 18 anos, vai embora, de preferência vai até para outro estado fazer outra universidade. Mas o Brasil é país órfão de pai, né? Os portugueses vinham aqui engravidar as mulheres e ir embora. O brasileiro, ele tem dificuldade de lidar com a paternidade, tanto que a gente não aceita uma ordem. É muito difícil aceitar uma ordem do alto, porque a paternidade, ela impõe o externo, porque na sistêmica, a mãe é o interno, a mãe cuida, ela nutre, a mulher, ela tem que estar no lugar dela, ela pode trabalhar, ter o dinheiro dela, mas ela precisa entender que ela tem um lugar dela, que é o feminino, que é a delicadeza, a gente dá luz, a gente dá vida, nós somos sucesso. E o homem, ele é tão importante, porque tem a parte dele de pai, porque ele é o externo, o homem que vai pro mundo, o homem que mostra pro filho como anda na rua, que mostra pra menina como é que tem que sentar, como é que não tem que sentar. Então, assim, é um equilíbrio importante na relação, mas o que acontece nos dias de hoje, o Brasil já vem com esse trauma, essas dores de ser um país órfão de pai. Aí os pais, né, tem grande maioria das pessoas que abandonam as crianças. E como é que faz? Aí a mãe, o que ela faz? Ela se torna o tal do pai, né, que é o pai e mãe. E aí ela carrega um peso dela. Como é que a criança vai olhar para a mãe e achar que ela é o pai? Não vai. Não vai. E isso pesa. Então, tu percebe que se a gente for, cada vez que a gente olhar para a história do nosso país, isso vai aprofundando cada vez mais, e a gente não vai conseguir chegar num denominador comum, porque é histórico. E aí? A tendência é aproveitar que nós estamos num momento diferente da vida e trabalhar o que a gente tem para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa consciência e ter uma vida em paz para as próximas gerações. Isso é uma lição muito para os homens, né? Os homens, eu acho que nesse momento, nós, como sociedade, precisamos de ter essa consciência. Os homens precisam de se conscientizar com relação a isso, porque senão a gente vai continuar repetindo esses padrões, porque nós temos um país que essa questão que você falou será que seria da natureza do nosso país? Não. É a questão mesmo da colonização. Nós fomos colonizados. É cultural, né? É cultural. Mas também tem um ponto importante quando a gente fala sobre homens, né? Tem aquele ditado que diz assim, a filhinha da mamãe, o filhinho do papai. Isso aqui, o Bert Hellinger, que é o fundador das constelações familiares, ele diz que a criança, ela tem que ficar um pouco em cada esfera. Só que o que acontece nos dias de hoje?
O filho, o pai, que é o mundo, que vai mostrar aquela diferença pro filho, ele simplesmente vai e diz assim, olha, tu não vai sair pra rua hoje, porque não. Aí a mãe diz assim, não, vai escondido que eu guardo de ti. Aí a mãe tá sempre passando lá. Como é que vai crescer esse adulto? Uma criança, porque sempre tem uma mulher que faz tudo. E vice-versa, a gente bota a menina aqui. Aí diz, ai pai, eu quero comprar uma roupa. A mãe, não. Aí o pai vai lá, como é que tá? Não, minha filha, porque isso, porque aquilo. Aí ela sempre vai idealizar aquele príncipe encantado que é o pai. E a vida não é essa. Sabe? Então, assim, se a gente entrar em emaranhados, em questões, a gente vai longe. Porque, assim, é cada coisa tão sutil que a sistêmica mostra e a gente vai olhando para o nosso dia a dia. Por isso que eu digo que a filosofia sistêmica, ela deve ser agregada ao nosso dia a dia. A gente entender que a gente pertence, que a gente, o dar e receber e a ordem, elas estão no nosso dia a dia. Esse é o meu lugar, aqui eu tô consciente, aqui eu tô leve. Se eu não estou no meu lugar, fica difícil. Então aqui, ó, vou colocar de novo o Érico. Tu entende? Tu não estás no teu lugar. Essa é a dificuldade das tuas relações. Porque quando tu estás no teu lugar, tu consegue fazer as tuas escolhas, que é a vida. Tu não tá no teu lugar, tu tá num outro lugar que não é teu. E aí, isso tudo vai embolando a vida inteira. E é um problema atrás do outro. E aí afeta no financeiro, afeta na relação, afeta na família, afeta nisso. Dá um passo pra frente, dois pra trás. Sabe? Então, é algo assim que precisa ser olhado com carinho, com respeito, porque a gente entra dentro de uma ancestralidade que é o campo, e esse campo, ele é um movimento através da tua energia, do teu sistema. Hoje eu fiz um movimento realmente só para mostrar para vocês como é que eu vou dizer? A transformação da constelação familiar. Porque só aqui eu sei que muitos olhinhos já viraram, nossa, isso aqui me identificou com alguma coisa. Então, quando eu por amar a constelação, quando eu olho para isso, muitas vezes tem alguns temas que me fazem até virar uma chave e é muito rápido. Quando eu vejo, eu consigo seguir um caminho diferente. Agora, quando eu não vejo, eu não tenho consciência, eu não consigo seguir. Daí a importância de se fazer a constelação familiar. Exatamente. Eu vou pedir, Érico, para tu tirar uma carta. Isso aqui não é tarô, isso aqui é uma carta sistêmica. Então, nas cartas do tarô, vai. O que o destino revelou. Essa carta, vê se faz sentido sobre o tema que nós falamos. Eu agradeço pela vida. Exatamente, porque os teus pais te deram a vida. Quando tu agradece pela vida, tu segue o teu caminho, fazendo as tuas próprias escolhas, sem olhar para trás, independente da relação deles. E a vida se torna leve, tu vai pro teu lugar, que é o mundo. Por isso que a gente, muitas vezes, as mães, principalmente, elas dão muleta pros filhos, quando elas começam a dizer, não, vai, tô com medo disso, tô com medo daquilo. Não dá, deixa aí. Tu não confia na educação que tu deu? Tu não confia na relação do teu filho? Deixa, ele sabe para onde voltar. O filho volta pro pai e pra mãe, sempre. Ele volta pro pai e pra mãe, mas ele precisa seguir o caminho dele com as próprias escolhas dele. Isso é honrar a ancestralidade e deixar a nossa família seguir. Tá bonito, tá? Tá. A gente está aprendendo muita coisa aqui hoje, interessante e importante, para dar seguimento para nossa vida. Então, eu quero aproveitar e convidar vocês, tá? A entrarem lá no meu Instagram, michelleramos.terapeuta. Amanhã vai ter uma live às 13 horas, que eu estou fazendo um desenvolvimento sobre dinheiro. Vou até fazer um movimento de dinheiro aqui, vou aproveitar que a Cris está aqui, vamos fazer um movimento de dinheiros. Qual é a tua dificuldade hoje, garota? Me conta. Minha dificuldade é me organizar financeiramente. Acho que de quase todos os brasileiros. Mas como é que tu lida com dinheiro? Não, eu não sei lidar com dinheiro. Como assim, gente? Eu não sei. O meu dinheiro é... Eu vivo a minha vida, eu pago as minhas contas, mas trabalho... Tá sempre ali no limite. Sempre no limite. Eu já vou dizer pra vocês, né, que tem um gatilho que eu, Michele, eu já disse pros meus, né, não, vamos fazer diferente. A tal da caixinha de emergência. Eu tenho um ranço da caixa de emergência. Sim, bota a caixa do sossego. Olha só, que até a palavra sossego fica mais bonita. Porque quando é a caixa de emergência, ela é sempre um gatilho de gastos. Aí diz, eu paguei as contas, agora eu quero guardar o dinheiro e não consigo. Por quê?
ali automaticamente a tua energia tá para uma dificuldade. Coloca a caixa do sossego para tu ver como é que fica. É leve, então ela vai ser ou para um gasto, se tu precisar de um remédio, ou até mesmo para uma viagem, para comprar uma coisa que tu realmente deseja de grande valor. Então, é tudo muito sutil, que nós vamos sempre no automático, que acaba trazendo isso para nós um peso. E aí a gente não consegue seguir, porque a gente para, tá? Como é que é o nome da tua mãe? Judite. Teu pai? João. Quantos filhos tu tem? Eu só tenho uma filha. Tua irmã de quantos? 6. 6? Na verdade, nós somos 6. Eu sou irmã de 5. Tem abortados no meio? Não. Não? Mesmo processo, vamos lá. Diz. Sim. Para. 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 Vamos lá, garota. João, o pai. Judite, a mãe. Olha o dinheiro. Eu achei que eu tivesse colocado aqui. Esse aqui é tu. Pequenininha. Tu percebe onde é que tá o dinheiro? Fora da ordem. Sim. Porque inconscientemente... Como é que foi tua relação com teu pai? Péssima. Pai, gente, vamos organizar. Já vou dar uma aula aqui, né? A mãe é a prosperidade. Não precisa beijar, abraçar, mas ter consciência de que ela te deu a vida já é um grande passo. O pai é a abundância. Por que que teu dinheiro não rende? Porque a tua relação com a abundância não é boa. Tu tem dinheiro, porque a mãe é o sucesso, e o pai é boas relações. A mãe é prosperidade e o pai é abundância. Aí por que que tu não consegue energeticamente guardar dinheiro, prosperar, conseguir realizar? É tudo muito sofrido, muito sofrido, muito sofrido. Porque a tua prosperidade é o teu pai. E aí tu tem as tuas questões, né? Que essas questões são as que te paralisam diante disso. Então, olha a distância, olha o dinheiro aqui, na linha do teu pai. Olha a tua distância do teu pai, na mesma linha da tua mãe, porém distante de todo mundo. É como se tu dissesse, a história de vocês é de vocês, eu não gostei, eu não quero saber, eu vou fazer um caminho novo. Mas afastar-se desse caminho é olhar para a história deles com julgamento sem aceitar. Porque, de novo, vamos colocar na ordem. Como é que era para estar? Só que aí tu tem uma dor de infância, né? E são várias dores que a gente pode não abrir aqui. Mas assim, só para tu entender um movimento que precisa ser olhado para isso com carinho. E tem que ser muito gentil e é muito sutil. E isso eu falo muito para as gurias lá do meu grupo, que tem que ter uma sutileza, uma gentileza, algo muito, muito, muito delicado. Porque a gente está tocando num campo que a gente não sabe o que tem escondido lá. Por isso que o nosso cérebro guardou. Porque ele sabe que a gente não ia dar conta com aquela dor. Agora vamos tirar uma carta. Vai, garota. Neste momento, silencie sua mente e ouça apenas a voz do seu coração. E aí? É isso. É isso, né? Ouvir a voz do coração é entender que a minha história, ela pertence. Aí a gente, quando fala sobre história, nós olhamos a história, eu aceito. Não, tá tudo bem. Eu adoro que eles dizem assim, não, tá tudo bem. Não, se tá tudo bem, tu não tava aqui. Se tá tudo bem, a vida não tava assim. Tu tava seguindo o teu caminho. E aí, quando tu começa a virar a tua própria chave e entender que isso é algo inconsciente, tu começa a te posicionar no teu lugar, que é diante da vida. Então, nós, como filhos, estamos sempre atrás, buscando alguma coisa. E o que nós buscamos? O reconhecimento dos pais, para ter permissão de prosperar. A mãe me deu a vida junto do meu pai. Se eu não tenho o reconhecimento dos meus pais não me olham, como é que eu faço? Né? E quando o pai já é falecido, como que a gente recupera isso aí? Frase sistêmica. Porque já vou dar um exercício aqui pro pessoal que tá na audiência, tá? Querida mamãe, querido papai, muito obrigado pela vida que eu recebi de vocês. Eu tomo o amor e a força e a partir de agora eu sigo o meu caminho. Por favor, respeitem as minhas escolhas. Por quê? Eles me deram a vida
E eu trouxe as dores deles. Mas eles têm que respeitar as minhas escolhas. E isso serve também para o pai falecido. Porque o pai permanece dentro de ti. Independente da história que teve. Esse é o movimento. Ser gentil com a tua menina. Para que tu possa acolher ela com amor e carinho. Porque ela que precisa de cuidado. Hoje tu tem 50 anos. Mas tu sabe o que ela passou. E o que tu pode dizer para ela? Eu sinto muito. Eu não tinha consciência. Eu realmente sinto muito. Eu não tinha consciência. Mas hoje eu cresci. E eu dou conta de cuidar de você. Respira, relaxa. A gente está num ambiente seguro. É assim mesmo. E fazer esse movimento. Esse movimento é difícil. Né? Ainda mais quando a gente cresceu e que a gente tem que dar conta das coisas. Exatamente. E muitas das vezes é difícil a gente parar e olhar para nossa menina e falar para ela, tá tudo bem. Né? Tudo bem, até aqui eu cheguei. Tá tudo bem, se eu cheguei até aqui, eu vou alcançar mais, mas tá tudo bem. Porque o cotidiano, o dia a dia, não foi tudo bem. Não foi tudo bem. Então e esse exercício, tu pode fazer ele, e é algo que eu digo também muito, acolha a sua dor, deita em posição fetal e deixa fluir tudo aquilo que foi afogado a vida inteira, engole o choro, não fala, não sei o quê. Deixa essa criança espernear. Por isso que nós vemos muitos adultos hoje em dia que eles estão assim, desesperados, soltando em todo mundo aquilo que não é uma criança que está precisando de colo. Só que se tu hoje adulta não olha para ela, como é que tu vai ser? Sim. Tu vai estar sempre na defensiva, aquela mulher que vai para a guerra. E aí é algo que eu também gosto de dizer, que nós, mulheres, a gente tem que escolher a nossa luta. Porque a guerra é para homem. É homem que vai lá para a fronte de batalha. Nós, como mulheres, ficamos ali no hospital cuidando com aquela luta diária. E quando eu digo para ela, eu cuido de você, eu escolho a luta que eu quero ter. Eu não preciso ir para a guerra, porque quando eu vou para a guerra eu estou sempre na defensiva. E a defensiva é que me pega. Porque as pessoas dizem oi, eu já digo... Eu não sou uma máquina, eu sou um ser humano. E eu preciso de carinho e acolhimento. Principalmente de amor. Sim. Então, a partir de hoje, eu vejo todos vocês. Eu estou muito feliz na estreia do programa. Principalmente em receber o Érico e a Andréia. Fez sentido para ti esse movimento? Fez muito sentido. Né? Eu quero agradecer à Rádio Tropical Web Brasil por essa oportunidade, porque é graças à Sistêmica e aos meus bonequinhos que eu estou aqui hoje divulgando o meu trabalho. E na próxima semana nós também vamos ter esse mesmo quadro com os novos convidados. radiotropicalwebbrasil.com.br. Você pode também ligar 21 97 159 1211. Tem músicas maravilhosas, que é a playlist da Lu, é sensacional. Sensacional mesmo. Olha, vou te dizer, de primeira. Olha, eu tenho estado, né? Eu sou ouvinte assíduo. Eita! Eu quero realmente agradecer a vocês, e para encerrar a gente vai ouvir a música tema do programa. E lembre-se, conscientizando, para abrir a sua mente e libertar a sua consciência. Rádio Tropical Web, você conectado com o mundo e o mundo ligado em você. Posso perdoar, posso aceitar.